Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro, e nós vamos estudar mais uma lição da Escola Sabatina juntos. Que bênção, que privilégio! Louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. E o título da lição de hoje é Disposição para Ouvir. Mas antes de nós entrarmos na lição, vamos orar a Deus e pedir para que Ele se faça presente conosco e para que Ele nos dê essa disposição para ouvir a sua voz. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às lutas desta vida, o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, o Senhor vem atrás de nós. Suplicamos, Senhor, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue nos fortalecendo. E nesse momento, suplicamos que o Senhor nos auxilie para que nós possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações através do Espírito Santo. E suplicamos nesse momento também que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor, por favor, venha se fazer presente conosco aqui e nos ensine. Transforme o nosso coração e nos dê a disposição necessária para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, hoje a lição vai falar sobre a história de Samuel, a história de Eli e os seus filhos. Bom, a lição começa trazendo o seguinte para nós. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado e você pensou mais tarde, oh não, por que não ouvi? O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino que o ouviu. Embora houvesse fortes advertências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. Leia primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 12 até o capítulo 3, verso 18. Que contraste fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e aqueles que não o ouvem. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, esse é um texto muito longo. Portanto, nós não vamos ler aqui, mas eu incentivo fortemente que vocês leiam. Eu li aqui antes de gravar o áudio e lendo eu vi aqui uma relação entre ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer ou não, então é uma escolha que as pessoas têm, e como consequência receber a bênção ou maldição de Deus. Bom, os filhos de Eli não ouviam a voz de Deus, não ouviam os mandamentos de Deus, eles desobedeciam, eles desprezavam o Senhor. E eles receberam a maldição, colheram as consequências das suas escolhas. E não somente eles, mas a família inteira de Eli foi amaldiçoada. O relato dá a entender também que ele não repreendia seus filhos. Tem até um momento aqui em que Eli chama a atenção deles, mas o que dá a entender do relato é que Eli deveria ter feito mais. Já no caso de Samuel, Samuel estava disposto a ouvir e a obedecer, e ele fazia isso. E não somente ele foi abençoado, foi chamado por Deus para ser um profeta, como também a família de Samuel foi abençoada. A sua mãe Ana, que era estéril, ela deixou de ser estéril, teve Samuel, e aí depois disso ainda teve outros 3 filhos e mais 2 filhas. Vejam só então como que ouvir a Deus e obedecer a sua palavra está ligado com a bênção, querido irmão, querida irmã. É verdade que Deus abençoa a todas as pessoas? Sim, a palavra de Deus diz que Ele dá a chuva sobre os bons e sobre os maus. Mas existem bênçãos muito mais especiais
que Deus dá para aqueles que o obedecem, que são fiéis a Ele. E nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que a bênção especial de Deus, não querendo dizer que as outras não são, mas talvez sejam bênçãos mais específicas, elas vêm em decorrência da obediência. Bom, agora vamos continuar lendo aqui o que a lição traz para nós. Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente, além da vontade de Deus. Embora Eli tenha falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada além disso. Seus filhos, obviamente, não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. Que contraste com o jovem Samuel! O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Vejam só essa expressão, mudança para o neutro. Ele disse: o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. Vejam só que interessante. E ele sabe quando nossos interesses têm uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando esse é o caso, ele geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. Vejam só o que este homem escreveu no seu livro The Wonderful Spirit-Filled Life, ou seja, a maravilha de uma vida preenchida pelo Espírito Santo. E a lição vai finalizar trazendo uma reflexão para nós. O que Stanley quis dizer com se tornar neutro o suficiente? Quando você pensa sobre a sua abertura para Deus, o que muitas vezes o impede de ser neutro o suficiente e finalmente obedecer? O que você precisa fazer em sua vida para cultivar a abertura à voz de Deus e a determinação para obedecer à sua orientação? Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, eu achei muito interessante essa expressão de se tornar neutro que esse autor trouxe. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos diante de uma decisão, de uma escolha, e eu vou dar uma ilustração aqui de que temos dois caminhos, o caminho da direita e o caminho da esquerda, ou a escolha A e a escolha B. E aí nós temos então diferentes pensamentos e desejos diante dessa escolha. Às vezes queremos ir pelo caminho A, pelo caminho da direita, no entanto, nós temos um sentimento de que a vontade de Deus é que nós vamos ali para o caminho B, e nós ficamos tendenciosos a escolher um ou a escolher outro, e aí nós achamos assim, Deus ele vai me responder, ele vai me dizer para escolher aquele lá. E nós estamos já colocando então uma resposta pré-determinada. Ou então temos aquele sentimento, não, eu quero ir pelo caminho A, pelo caminho da direita, e Deus ele precisa me responder e me confirmar isso. E aí, novamente, nós estamos sendo tendenciosos. Não estamos sendo neutros o suficiente para aceitar a resposta de Deus. Bom, e o que nos impede de ser neutro o suficiente, né? Cada um de nós tem as suas razões. Reflitam sobre isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e que nós possamos, então, chegar nesse estado de submissão à vontade de Deus, de estarmos neutros e ouvirmos a voz de Deus, e se Ele indicar para irmos para a direita, que assim seja, louvado seja Deus. E se Ele indicar para irmos para a esquerda, que assim seja também, louvado seja Deus, e que nós estejamos dispostos a obedecer. Um grande abraço, e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.